Olá, turma! Eu sou a professora Priscila, leciono Economia e Administração no Rio de Janeiro e o tema da nossa aula de hoje é Racionalidade e Intuição na Tomada de Decisão. O homem é um ser racional e busca explicações racionais para a realidade em que está inserido. A teoria da decisão, por sua vez, é pautada em métodos quantitativos que matematizam as decisões nas organizações. Entretanto, alguns autores da administração já vêm criticando o ensino exclusivamente cartesiano da tomada de decisão. Rosenthal, por exemplo, sugere aos gestores tanto decisões analíticas quanto decisões intuitivas. Por falar nisso, a intuição e o sexto sentido foi a chave que abriu as portas da gestão das organizações para as mulheres. Fato é que, embora busquemos lógica e racionalidade na tomada de decisão, a forma como os gestores tomam decisão depende muito de suas percepções da realidade e não como a realidade é. E o fato da percepção ser subjetiva podem ocorrer alguns vieses na tomada de decisão. E o que é um viés? É a perda de racionalidade por meio de uma percepção seletiva com base em próprios interesses, experiências passadas, crenças, etc. Vejamos agora alguns tipos de vieses. Viés da autoconveniência. Tendemos a atribuir o nosso sucesso a fatores internos e o nosso fracasso a fatores externos. Por exemplo, se eu tiro nota boa na prova, eu atribuo a eu ter estudado muito, ou seja, um fator interno. Agora, se eu tiro nota ruim na prova, eu atribuo ao professor que não explicou bem a matéria, ou seja, um fator externo a mim. Efeito halo é quando atribuímos uma impressão a uma pessoa por uma única característica. Por exemplo, uma pessoa usa óculos. Eu digo que aquela pessoa é um nerd. Eu não posso dizer que a pessoa é nerd só porque ela usa óculos, só por causa dessa única característica. Efeito de contraste é quando a avaliação de uma pessoa é afetada pela comparação com uma outra pessoa encontrada recentemente. Isso pode acontecer muito em processo seletivo, recrutamento de pessoal. Por exemplo, eu posso julgar o candidato muito mal, sendo que ele é mediano, porque a pessoa que eu entrevistei anteriormente era muito boa. Então eu julgo esse candidato agora como sendo muito ruim, embora ele não seja muito ruim, ele é apenas mediano. Mas como o candidato anterior foi muito bom, eu vou comparar com o anterior e perto do anterior ele é muito ruim. Da mesma forma, se o entrevistado anterior foi muito ruim e o entrevistado agora é mediano, eu vou dizer que o entrevistado agora é muito bom, porque comparando com o entrevistado anterior, ele é muito bom, dado que o entrevistado anterior é muito ruim. Projeção é a atribuição de características próprias de uma pessoa a outras pessoas. E isso faz com que percamos algumas peculiaridades das pessoas, tratando elas como homogêneas. Estereotipagem é o julgamento de uma pessoa com base no grupo que ela faz parte. Por exemplo, a pessoa é um político e eu acho que os políticos são ladrões. Então eu julgo aquela pessoa como ela sendo ladrão, porque para mim todo político é ladrão. Só que nem todos os políticos são ladrões, na verdade a maioria dos políticos não são. E a generalização? A generalização é a simplificação de uma coisa complexa. Por exemplo, eu encontrei um homem e esse homem não tinha caráter. Aí eu vou e digo que todos os homens não prestam. Por causa de um, eu generalizo todos.
fatores que podem influenciar na percepção: o observador, o alvo e a situação. Por exemplo, o observador: quais são os meus interesses, quais são as minhas expectativas, quais são as minhas experiências passadas? Isso vai influenciar na minha percepção da realidade. O alvo, né? O alvo é quem eu estou julgando, quem eu estou percebendo, né? É próximo a mim ou fez algum movimento que eu julgo, né, perigoso, para dizer que ele não presta, por exemplo, né? E a situação? Eu estou num ambiente amistoso ou eu estou num campo minado? Né? Então, o observador, o alvo e a situação vão interferir em como eu vou perceber a minha realidade e, consequentemente, como eu vou tomar a minha decisão. Enfim, é inegável que o homem utiliza uma racionalidade limitada para a tomada de decisão. Então, convém que, em decisões estratégicas, utilizemos o método cartesiano, né? Métodos matemáticos como os sistemas de apoio à decisão. Mas, em decisões do dia a dia, convém deixar o homem utilizar o seu poder de síntese por meio da heurística e da intuição. Bom, turma, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida e sugestões, postem nos comentários que eu respondo e bons estudos!